Esta casa de bonecas foi um projeto feito sob encomenda e foi sem dúvida um dos projetos mais divertidos que fiz até o momento. A possibilidade de incluir ideias criativas e únicas, como a escada e a lareira com LEDs, e a necessidade de decidir os melhores encaixes para manter tudo forte e ao mesmo tempo bonito, como na cerquinha do terraço, foi o que tornou este projeto tão único e especial para mim. Mas todas essas ideias inusitadas e os desafios de construção que as acompanharam acabou me custando um bom tempo de trabalho, levando um total de 210 horas, incluindo as filmagens, que costumam dobrar o tempo de trabalho. Então, se vocês se interessaram pelo projeto, não deixem de assistir o vídeo até o final para não perder nenhum detalhe. E se gostarem, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever e compartilhar com os amigos. O primeiro passo deste projeto foi procurar imagens de referência e inspiração na internet. Depois disso, eu fiz um desenho com uns bonequinhos em escala real para ter uma melhor ideia das proporções. O estilo de casinha que achei mais legal é este com paredes, pisos, telhados com curvas, em um formato mais orgânico, em um estilo chamado de Waldsdorf. Como é bem difícil conseguir visualizar se as curvas estão fluindo de forma legal em um desenho 2D, optei por montar um protótipo com caixas de papelão. Para fixar as partes umas nas outras, usei a cola quente, pois sua secagem é rápida e a aplicação é bem fácil. E o seu poder de fixação é bom o suficiente para manter as coisas temporariamente no lugar, mas fraco o suficiente para poder remover as partes que não gostei para serem substituídas, tornando-a perfeita para a construção de protótipos. Mas não recomendo para nada que espere que dure mais tempo, pois o protótipo já estava caindo aos pedaços antes mesmo de terminar de gravar o vídeo. E quando terminei o protótipo, já deu para ter uma ideia muito boa de como a casinha ia ficar depois de pronta. A madeira que foi escolhida para este projeto é a teca, devido à sua qualidade e desta variação nos tons, nas cores dos veios. Encomendei estas tábuas em uma empresa que produz tábuas para tábuas de corte, o que acabou adiantando um bom tanto do meu trabalho. Mas mesmo assim precisava colar as tábuas do fundo da casinha, que tem mais de 80 centímetros de largura. Já nesta parte, enfrentei o meu primeiro desafio. Colar duas tábuas tão largas e finas não é tão simples como colar uma tábua de corte, e as tábuas não paravam de escapar na hora de apertar os sargentos. Ainda tentei colocar algumas cavilhas para manter as tábuas alinhadas, mas isso também não funcionou. Então resolvi parar tudo e consultar os meus livros de marcenaria para ver a forma mais indicada para realizar este tipo de trabalho. Como podem ver nesta imagem, eles recomendam usar os grampos de forma alternada, um virado para cima e outro para baixo, para ter uma melhor distribuição das forças. Eles também avisam para não apertar os grampos demais para que as tábuas permaneçam alinhadas. Além disso, ainda comentam que é possível prender duas tábuas, formando tipo um sanduíche ao redor das tábuas que estão sendo coladas, para evitar que escapem na hora de apertar os grampos, como estava ocorrendo comigo. Então, é exatamente isso que eu vou fazer agora. Para prensar as duas tábuas, acabei optando por usar uma barra rosqueável por serem mais baratas e práticas que os sargentos pequenos. Eu fiz 5 furos para poder reutilizar estas tábuas, podendo prensar chapas de diferentes larguras.
E para evitar que a cola que escorregue das chapas acabe colando a chapa nestas tábuas, eu passei uma boa camada de cera. E como foi fácil colar as tábuas seguindo as instruções do livro. Se você também quer ter acesso a essas e muitas outras técnicas de marcenaria, além de uma infinidade de projetos feitos por profissionais da área, não deixe de adquirir estes livros. Deixarei os links na descrição. Enquanto esperava a cola secar, aproveitei para começar com os componentes eletrônicos. Cada cômodo vai receber uma ou duas lâmpadas LED, que podem ser ligadas através de uma chave tátil com trava. Além disso, a casa ainda terá uma lareira com 6 LEDs amarelos que ficarão piscando de forma aleatória para produzir o efeito mais realista de chamas. E para finalizar, ainda adicionei um módulo MP3 com um falantinho para emitir o som do fogo estralando na lareira. A placa de desenvolvimento que usei foi o ATtine 88, uma placa similar à linha Arduino, porém com um preço um pouco mais acessível. Para programá-lo, pude usar o próprio ambiente de desenvolvimento do Arduino, e o programa que escrevi é bastante simples. O programa é apenas um loop que roda uma função que deixa o LED ligado com uma intensidade aleatória em cada um dos LEDs e fica repetindo o processo até o programa ser terminado. Depois de deixar o fundo da casinha secar bem, removi os sargentos e usei um formão para remover os excessos de cola. Irei usar o fundo da casinha como referência para toda a montagem. Eu usei a combinação de um esquadro com uma régua de 1 metro para ter uma linha de base bem retinha. Desenhei o formato da casa e de todos os cômodos para poder cortar o fundo e todos os encaixes. Como a chapa do fundo era muito grande para ser cortada na serra circular ou na serra fita, cortei o fundo primeiro com a tico-tico e depois usei a tupia com uma guia para deixar o corte reto. Os pisos do primeiro e segundo andar da casinha serão fixados ao fundo por um encaixe de entalhe. Para facilitar o meu trabalho, decidi montar uma régua guia com um esquadro para poder cortar o sulco de maneira mais fácil. E como a tupia acabou cortando um rebaixo no esquadro da guia, fica fácil de alinhar a guia com o local de corte, desde que eu sempre use uma fresa de mesma espessura. E cortei destes mesmos sulcos para as paredes internas da casinha. Tive que usar uma tábua mais grossa para a base da casinha para poder acomodar todos os eletrônicos. Eu usei o protótipo como referência para cortar a base no formato que queria. Como a serra-fita não deixa um acabamento liso, usei a plana avião para alisar as laterais e depois ainda usei a tupia para arredondar as bordas da parte de cima. Agora que terminei o fundo e a base, chegou a hora de trabalhar nas paredes laterais, que cortei usando as mesmas técnicas que usei no fundo. E para juntar as paredes laterais com o fundo, optei por usar cavilhas. E foi bem legal finalmente ver a casinha tomando um pouco de forma.
Foi muito empolgante ver a casinha neste estágio, e era impressionante de ver o quão firme a casinha estava, mesmo sem estar colada ainda. Mas antes disso, precisava desmontar a casinha, pois tínhamos decidido pintar as paredes de alguns cômodos para dar um pouco de cor à casinha. O primeiro passo na pintura foi proteger a área a não ser pintada com fita crepe e pintar toda a área a ser pintada com um fundo branco para madeira. Apesar do fundo aparentar ser uma etapa desnecessária, ela tem vários papéis muito importantes, que ajudam a economizar tinta e mão de obra, além de garantir que a pintura permaneça bonita por muito mais tempo. Depois desenhei o padrão a ser pintado em cada uma das paredes. Como a intenção era usar várias cores diferentes e ainda trabalhar com um pouco de variação de tons em cada cor, optei por usar uma tinta branca com um brilho acetinado e usar corante para misturar pequenas quantidades de tinta de cada cor. Desta forma, consigo várias cores de tinta comprando apenas uma lata. Além dos 3 tons de verde, ainda fiz mais 2 tons de amarelo, 2 tons de rosa e mais 2 tons de azul. A maior parte dos cômodos vai ter um padrão mais simples. Porém, um dos quartos, a parede vai ter o tema florido. E apesar de ter usado uma imagem de referência, o desenho em si é totalmente original e feito à mão livre. Isso deixa meu trabalho bem mais original e gostoso de se fazer. Até o momento, estava sempre fazendo os meus vídeos com o celular. Mas como estou decidido a continuar gravando de forma séria, resolvi investir em uma câmera de verdade, mesmo não tendo monetizado meu canal ainda. Este foi um investimento bem alto, levando em conta que uso exclusivamente para a gravação dos vídeos do canal. Então, se puderem me dar um apoio, deixando o like e se inscrevendo no canal, ficaria muito grato. E deixe um comentário dizendo se conseguiram ver alguma melhora na qualidade de imagem. Não sei se vocês repararam que eu deixei uma margenzinha na parte de baixo da parede sem pintar. Isso foi feito para poder colar os rodapés, já que a cola de madeira não gruda em cima de tinta. Mas estes ainda vou pintar e deixar para colar no final, quando a casa já estiver quase toda pronta. Outro detalhe que eu queria muito adicionar à casinha é algumas janelinhas nas laterais. E para me ajudar a escolher o melhor tamanho e local, eu imprimi alguns desenhos de janelinha e os colei na lateral da casinha. E o estilo de janelinha que mais me agradou foram essas janelinhas redondas, com 2 janelinhas de tamanhos diferentes em cada lado. Para cortar as janelas circulares, eu fiz uma guia especial para usar na tupia. Primeiro eu tentei fazer um gabarito reutilizável, com furos a cada 5 mm, tanto para o diâmetro interno quanto externo do círculo, mas infelizmente isso não funcionou devido à falta de precisão. Então eu acabei usando um paquímetro para marcar apenas os raios que precisava para este projeto. E devo confessar que foram necessários vários testes até acertar os furos no local exato. Para que as janelas tenham um pouco de contraste com as paredes, irei usar estes retalhos que acredito ser de peroba rosa.
Então eu fiz um rebaixo de uns 5 milímetros na parte interna e externa da batente da janela. Usei a tico-tico de bancada para cortar bem próximo à borda externa da batente e em seguida usei uma tupia com uma fresa laminadora para dar um acabamento. E para dar a resistência necessária à batente da janela, colei duas metades uma na outra, de forma que os veios de uma corressem no sentido perpendicular ao da outra, para dar um pouco mais de resistência à peça, já que a batente da janela vai ser bem estreita. Como eu tinha uma serra-copo que era apenas um tico menor que o diâmetro interno da janela, eu removi a parte interna dela com ela mesma. E depois dei o acabamento com a tupia. Com as batentes prontas, posso começar a trabalhar nas travessas internas das janelas. E para isso, comecei a cortar os filetinhos em um tamanho um pouco maior que a largura da janela. Também cortei algumas pecinhas menores para poder fazer um encaixe sem precisar entalhar em uma peça tão pequena. Para fazer estes encaixes, eu comecei colando uma dessas pecinhas mais curtas em cada uma das travessas. E depois que elas secaram, colei uma travessa encaixada na outra e em seguida ainda colei uma pecinha do outro lado da travessa para completar o encaixe. Serrei as sobras e fiz o acabamento no formão. Para fixar as travessas na batente da janela, além da cola, resolvi usar um preguinho também. E para evitar que as travessas rachem, fiz questão de fazer um furinho antes de pregar. Para cortar os furos onde as janelas vão se encaixar, acabei usando a mesma técnica que usei para cortar as batentes. Por mais que eu tenha me esforçado para fazer o encaixe da janela o mais justo possível, ainda assim acabou ficando uma pequena fresta entre a parede e a batente da janela. Por isso acabei optando por colar as janelas com cola puro. Ela é expansiva e desta forma vou conseguir uma boa adesão, mesmo sem a pressão no encaixe que precisamos quando usamos as colas para madeira tradicionais. E para dar o acabamento, usei uma mistura do pó de serra que tirei da minha lixadeira com cola de madeira. Como a montagem das janelas teve muita colagem, aproveitei os intervalos da secagem da cola para começar a trabalhar na chaminé da lareira, que além de ser um detalhe decorativo, ainda tem outro papel muito importante. Toda a fiação das lâmpadas LEDs que vão descer do forro para a base da casinha vão passar por dentro dela. Para dar uma textura um pouco mais interessante para a chaminé, eu imprimi esse padrão de parede de pedras que encontrei na internet procurando pelo termo
Gemstone Tile, pois se usa muito essas texturas no desenvolvimento de jogos eletrônicos. E o legal é que se consegue emendar estes desenhos para cobrir toda a área sem que a emenda fique aparente. O primeiro passo para fazer a textura do chaminé foi fazer um sulco na emenda de todas as pedras com uma broquinha de entalhe bem pequena. Depois removi todo o desenho e usei uma broquinha mais larga para dar o formato mais natural das pedras. No final eu usei essas lixinhas flap para microretífica para remover as marcas das broquinhas e dar um acabamento mais liso. E apesar de ter dado bastante trabalho, fiquei bem feliz com o resultado final. Para pôr os LEDs no meio do forro, foi necessário fazer alguns furos bem fundos na lateral do piso, e mesmo tendo praticado em um retalho, 2 dos meus furos acabaram saindo pela face da tábua. E para reparar isso, eu removi uma lasquinha bem fina de um retalho, com o mesmo tom da madeira do local do rasgo, e depois rebaixei um pouco o local do rasgo e colei a lasquinha no lugar. E como o reparo ficou na parte do forro, essa pequena diferença de cor ficou imperceptível na casinha depois de pronta. Fiz um sulco na parte de trás dos pisos, por onde a fiação dos LEDs vão correr para chegar na chaminé. Porém ainda tem 2 LEDs no forro do telhado, e esses não consigo esconder no sulco da parede dos fundos. E por isso eu resolvi fazer o telhado com 2 tábuas emendadas. Para que conseguisse manter todos os sulcos e furos da fiação alinhados, eu resolvi usar algumas cavilhas. E a parte que achei mais louco nesse método é que precisava colar as 2 tábuas já com a fiação passada. E rezar para não ter nenhum mau contato, pois será impossível de mexer nos fios uma vez que o telhado secar. Com todos os furos para a fiação dos LEDs prontos, chegou a hora de trabalhar na lareira, e para isso usei um desenho que fiz no computador como referência. A madeira que estou usando aqui é a timborana, sobras do projeto Mini Baú do Tesouro. A técnica de construção que usei aqui é bem simples. Primeiro corta a madeira no mesmo tamanho do desenho e depois cola tudo. Quando testei a lareira pela primeira vez, devo confessar que fiquei muito feliz com o resultado e o efeito das luzes. Antes de começar a embutir todos os eletrônicos na base, eu tive o cuidado de fazer toda a furação para os parafusos que vão segurar a casinha, pois não queria ter a infelicidade de acabar furando alguns dos componentes eletrônicos na hora de fixar as paredes. Na parte da frente da base, eu instalei 8 botões táteis com trava, um para as luzes de cada cômodo e ainda mais um para a lareira. Um pouco mais para o lado, eu fiz uma gradinha para a saída do som da lareira. E em uma das laterais da casinha, eu instalei uma chave gangorra que irá funcionar como a chave geral. Para fazer os compartimentos que vão armazenar os componentes eletrônicos, eu comecei removendo a maior parte do material com uma broca Forstner. Depois usei um formão para dar um acabamento.
Para tapar os compartimentos, resolvi fazer tampas com uma chapa de Eucatex. E para fazer os encaixes da tampa, acabei usando a tupia à mão livre mesmo. Alguns componentes eletrônicos podem ser um pouco confusos, e por isso é sempre bom ter um multímetro na mão e testar tudo. A chave gangorra, por exemplo, tinha 3 terminais. E para saber quais dos dois a chave abria e fechava, eu coloquei o multímetro no modo de teste de condutividade e testei os terminais. Além das chaves táteis, ainda instalei um LED na parte da frente para indicar que a casinha estava ligada. Ainda colei alguns palitinhos de dentes quebrados para parecer que tem lenha na lareira. Depois de colar e parafusar todas as paredes e pisos, resolvi montar a cerquinha na laje. E para isso vou usar uma técnica que aprendi enquanto fazia as pesquisas para montar o guarda-corpo da nossa escada. Essa técnica consiste em fazer um sulco onde todos os balustres vão encaixar, tanto no trilho superior, que fiz usando a serra circular, quanto no piso. Depois cortei vários balustres, ou seja, vários daqueles pilarzinhos que suportam a cerquinha, e mais vários espaçadores para colocar entre os balustres. E o legal dessa técnica foi que a montagem foi extremamente fácil, pois bastava colar alternadamente um balustre e um espaçador. E no final, colar o trilho superior por cima de tudo. Com a cerquinha pronta, pude voltar a dar atenção ao telhado, que eu já havia colado com a fiação dentro, mas ainda não cortei no formato final. Tive o cuidado de escolher uma tábua longa o suficiente para fazer as duas águas do telhado. Dessa forma, o desenho da madeira continua de um lado do telhado para o outro, o que dá um efeito bem legal. Comecei a cortar o telhado pelo lado da cumeira, antes de arredondar as laterais para poder realizar este corte na serra circular. Já que esse corte precisa ser bem perfeitinho para que os dois lados do telhado encaixem perfeitamente um no outro e ainda encaixem na casinha. Fiz alguns pequenos ajustes, arredondei as bordas e finalmente colei as duas metades uma na outra. Colar duas faces uma na outra desta forma
não cria uma junta muito resistente. Por isso optei por colar algumas travessas na cumeira, que além de reforçar a junta, ainda vai dar um efeito decorativo bem legal. Para prender o telhado na casinha, irei usar cavilhas novamente. E como o ângulo da parede precisa alinhar certinho com o ângulo do telhado, achei melhor fazer uma guia. Ou melhor dizendo, duas guias, já que cada lado do telhado tem um caimento diferente. Para marcar o local dos furos, eu peguei um preguinho no local de cada um, cortei a cabeça fora e prensei o telhado no lugar para que os preguinhos deixassem uma marca. E antes de colar o telhado, ainda cortei esses bloquinhos angulados que colei com fita dupla face para poder prensar o telhado. E gente, como a casinha ficou pesada depois de pronta. Soldei os últimos cabos e então pude finalmente colar a chaminé no lugar. Eu por sorte pude contar com a ajuda da minha esposa, pois prender estes sargentos sozinhos seria uma tarefa muito difícil. Quando fiz o projeto da casa, planejei fazer a sala e a cozinha juntas em um único cômodo bem grande no andar térreo da casa. E para criar uma divisão entre os cômodos sem colocar uma parede, acabei optando por colocar uma escada em espiral no meio. Para fazer esta escada, fiz primeiro o desenho das peças no computador, e a escada vai ser constituída basicamente de dois tipos de peças. Essas grandes, que vão ser os degraus, feitos de teca, e esses menores, que vão ser o revestimento dos degraus, feitos de itaúba. Comecei recortando o desenho em tamanhos próximos ao tamanho final, para poder colar as peças na madeira de tal forma que os veios corram na direção correta e eu consiga aproveitar os restos de madeira na melhor forma possível. Como os degraus de teca são mais grossos, cortei essas partes na serra-fita. Já o revestimento, que é bem mais fino, eu pude cortar na serra tico-tico de bancada. Para colar os degraus, eu fui por partes. Primeiro colando apenas um degrau no outro, depois colei dois pares um ao outro, e assim fui indo até colar duas metades da escada uma na outra. E quando terminei de colar os degraus, chegou a hora de colar o revestimento. Como não havia mais jeito de encaixar os grampos, tive que prensar essas partes usando apenas fita crepe. E para deixar a escada um pouco mais bonita, usei a grosa para arredondar a parte de baixo. Que por incrível que pareça, foi mais fácil de fazer do que imaginei. Para fixar a escada no lugar, fiz um encaixe no andar de cima para colar a escada e um furo no piso térreo para passar um parafuso.
E como último detalhe, ainda adicionei uma escadinha que vai da suíte para a laje. Dei uma última lixada em uns pequenos detalhes e finalmente pude passar ao acabamento, que neste projeto vou voltar a usar o óleo de peroba e a cera. E como a casinha ficou linda depois que eu terminei de passar o acabamento. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo tanto quanto eu. Deu muito trabalho, mas agora vendo o resultado final, acho que realmente valeu a pena. Muito obrigado por terem me acompanhado até o final e claro, não esqueçam de deixar seu like, se inscrever e compartilhar com os amigos. Um grande abraço e até o próximo projeto. Mas, Denis, você não vai montar os móveis da casinha?